Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. O tópico de hoje é odiar os pais. O item 1, que nós vamos ver agora, se baseia numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e versículo 33, onde o evangelista narra o seguinte episódio. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E a essa passagem, ainda no item 2 aqui, está acrescentada uma outra passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, onde Jesus diz: Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então veja, pessoal, que essas duas passagens, elas estão dentro desse capítulo 23, que Kardec intitulou Estranha Moral. E aqui fica fácil da gente entender por que essa moral causa estranheza, né? Porque Jesus, em toda a sua vida, foi um exemplo de bondade amorosa e compaixão. E de repente aparece na sua fala essa palavra, esse verbo, né? Odiar. Só que aqui nós temos que nos ater à questão do contexto, né? Nós precisamos contextualizar a mensagem, né? E precisamos, sobretudo, entender o que significava a palavra original que Jesus usou na língua aramaica, que era o idioma do qual ele se valia para se comunicar, né, com aqueles que o ouviam, né? E os estudiosos do latim e do grego antigo, eles chamam a atenção para o fato de que essa palavra que foi traduzida como odiar nas línguas contemporâneas, no grego e no latim, né, no grego antigo e no latim, significavam, na verdade, amar menos ou não amar igualmente tanto quanto o outro. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, né? Ele está colocando, de uma maneira muito clara, a necessidade de nós nos desapegarmos de nossos referenciais comuns, que foi exatamente o tema da nossa segunda parte de hoje, né? Nossos referenciais comuns são aqueles referenciais a partir dos quais nós vivemos para termos uma boa profissão, termos uma família, termos filhos, né? Termos bens materiais, casa, carro, etc., né? E gastamos toda a nossa energia nisso. Aqui, Jesus está chamando a atenção para o fato de que aqueles que quiserem transcender esse modo comum de operar, têm que se desapegar desses referenciais. O que não significa que a pessoa não possa ter os bens, não possa ter família, não possa ter emprego. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é que esses referenciais não podem ser a sua prioridade. A prioridade para aquele que quer ser um discípulo do Evangelho deve ser sempre o crescimento interior, a evolução espiritual. Então, dentro dessa ótica é que Jesus vai dizer que se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, sua mulher e seus filhos, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se alguém ama mais, né? Ou se alguém ama mais a vida material, se alguém ama mais o apego que tem à família, não tem como seguir um caminho espiritual, né? É preciso que, ao contrário,
né, os bens materiais, a vida material, o emprego, o carro, a casa, a família, estejam inseridos num contexto maior onde a pessoa se valha desses elementos para crescer espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. Não é odiar no sentido de ter ódio, porque isso é extremamente negativo, né? Nós sabemos que é uma das emoções mais perturbadoras que existem, é o ódio. Então, obviamente, Jesus, como o mestre iluminado que era, não poderia nos incentivar à prática de uma emoção perturbadora, ao cultivo de uma emoção perturbadora. Não faz nenhum sentido. Então faz todo sentido aqui nós resgatarmos esse significado antigo, né, dessa palavra que foi traduzida como odiar, para que então a gente entenda que o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos nos focar naquilo que é a finalidade da nossa vida: crescer espiritualmente. Tudo na nossa vida deve estar em função dessa finalidade maior. Então não importa se somos pobres ou ricos, se somos solteiros ou casados, não importa o nosso nível social, não importa nossas posses, nada disso. Importa que tudo o que tenhamos e todas as experiências pelas quais estejamos passando sirvam como aprendizado para o nosso crescimento interior, para o refinamento da nossa mente, do nosso coração e, consequentemente, para a nossa evolução espiritual. É disso que se trata essa passagem de Jesus. Então, assim, nós poderíamos dizer que a moral só é estranha quando nós não aprofundamos a sua compreensão, quando nós procuramos ampliar a nossa visão e aprofundar a nossa compreensão, nós percebemos que Jesus estava falando, na verdade, sobre a necessidade de priorizarmos o nosso desenvolvimento espiritual. E aí Kardec, comentando essas passagens, no item 3 desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então vejam que aqui Kardec já aborda um outro aspecto que devemos levar em consideração em relação à interpretação dessas passagens evangélicas que acabamos de ler, né? Ele já chama a atenção para essa questão de que os evangelhos, sendo muito antigos, né, ou seja, tendo mais de 2000 anos, eles passaram por muitas traduções. E além de passarem por muitas traduções, eles não foram escritos no momento em que Jesus dava o ensinamento. Eles foram escritos após a sua morte. Então, obviamente, cada evangelista escreveu o evangelho de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua perspectiva. E esses evangelhos depois passaram por muitas traduções. Foram escritas, ao que me consta, nos originais em grego, e depois foram sendo traduzidas, passaram pelo latim, né? Durante toda a Idade Média, se eu não me engano, o evangelho foi ensinado em latim e depois foi traduzido do latim para as línguas contemporâneas. Então nós sabemos que o processo de tradução, ele sempre envolve um aspecto também subjetivo, né? Que do próprio tradutor, né? Que vai colocar sempre a sua maneira de ver, né? Vai escolher as palavras a serem traduzidas, né, na língua mais nova, de acordo com a sua percepção daquilo que é mais adequado, e consequentemente nós também então temos que levar em consideração essas questões linguísticas para não nos atermos ao sentido literal da palavra, porque senão não faz sentido nenhum. Jesus recomendando o ódio, e sobretudo o ódio a pai, a mãe e a filho, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque em toda a sua vida o que ele nos aconselhou foi o amor, não só aos entes mais próximos, aos entes mais queridos, né, aos familiares, como também a todos os seres, a toda a humanidade, a todos aqueles que habitam o universo. Então não faz nenhum sentido
nós interpretarmos a palavra odiar aqui no seu sentido literal. Até porque deveríamos nos lembrar da recomendação de Paulo, que diz que a letra mata, o espírito vivifica. Então a letra mata, né? A interpretação literal mata o sentido profundo da passagem, mas o espírito que está por detrás dela vivifica, né? Ou seja, clareia a nossa compreensão. E aí nós passamos realmente a entender o que Jesus queria nos dizer nessa passagem. Kardec segue dizendo assim: o termo odiar nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda mesmo tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então percebam, pessoal, que mais uma vez Kardec está nos chamando a atenção para o fato de que não podemos ficar presos a uma interpretação literal do sentido das palavras, né? Porque nessa passagem de João, por exemplo, onde se atribui a Jesus que ele disse que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, Jesus jamais nos recomendaria odiar a nossa vida. Ele não disse que nós deveríamos odiar nossa vida material, não deveríamos odiar nossa vida comum. Ele apenas dizia que nós não deveríamos nos apegar a essa vida material comum, prejudicando a nossa evolução espiritual. Isso sim ele dizia, né? Então é óbvio que odiar aqui não está no sentido, né, que nós lhe atribuímos hoje, contemporaneamente, né, que nós atribuímos a esse verbo odiar. É óbvio que não é isso, né? Jesus não está nos recomendando que odiemos a vida, ele está nos recomendando que não fiquemos demasiadamente apegados a ela a ponto de comprometer a nossa evolução espiritual, né? E Kardec está frisando muito essa questão para que nós possamos ampliar nossa visão e sairmos de uma visão estreita, literal, que além de não permitir uma compreensão correta dos ensinamentos, acaba distorcendo, acaba fazendo com que a gente os distorça e atribua a Jesus pensamentos que na verdade não lhe pertencem. E aí Kardec segue, né, no seu raciocínio, dizendo que a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem na traduzida pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Aqui Kardec está fazendo uma comparação com outras passagens do Evangelho, onde nós também não podemos ler as palavras no seu sentido literal. Aqui ele se referiu àquela passagem onde Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso parece assim totalmente absurdo, né? Porque o que tem um camelo a ver com uma agulha? Né? Não tem relação nenhuma, não faz muito sentido isso, né? Só que Kardec nos chama a atenção para o fato de que a palavra hebraica, que era a língua na qual Jesus se exprimia, e a palavra hebraica que designava camelo, era a mesma que designava um cabo, porque os cabos eram feitos naquela época com fios, né, de pelo de camelo. Então aí fica mais compreensível, né? Um cabo, ou seja, que é como se fosse um fio muito grosso, né? Não tem como passar no buraco de uma agulha, é muito difícil que passe no buraco de uma agulha, praticamente impossível, né? Mas a gente já consegue fazer uma relação do cabo com a agulha, porque Jesus obviamente estava comparando o cabo com a linha, que é bem fininha, e o cabo é muito grosso. Por isso ele disse então que é mais fácil, né, um cabo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui Kardec resgata, né,
esse duplo sentido que tinha a palavra hebraica, para que a gente possa ter uma melhor compreensão dessa passagem onde Jesus diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse mesmo raciocínio nós temos que empregar aqui quando Jesus utiliza o verbo odiar, né? Porque obviamente ele não o empregou no sentido que nós o conhecemos hoje. E aí Kardec segue o seu raciocínio nos dizendo: cumpre ademais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Se esse conhecimento escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas... Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que para manter a exatidão se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou até mesmo perífrases, né? Ou seja, expressões ou frases que clareiem melhor o significado de uma determinada palavra. Então aqui Kardec continua insistindo no fato de que a interpretação literal do Evangelho ela acaba causando mais confusão do que esclarecimento, por todas essas questões que ele está levantando aqui. A língua é um organismo vivo que com o tempo muda. E quando nós estamos lendo o Evangelho, quando nós estamos refletindo sobre o Evangelho, nós estamos refletindo sobre um texto que tem mais de 2020 anos. Nesses 2020 anos, a cultura humana, né, os costumes sociais, os preconceitos mudaram muito, mas muito mesmo, né? Até a dinâmica da vida material mudou absurdamente. Né? Nos últimos tempos vem mudando ainda com mais velocidade devido ao desenvolvimento da tecnologia. Então, as palavras começam a ganhar novos significados, vão perdendo seus significados originais, né? Vão mudando com o tempo. Né? As palavras evoluem nesse sentido. As palavras também estão sujeitas ao princípio da impermanência. Elas não são sempre as mesmas, elas não têm sempre o mesmo significado. Algumas até morrem, desaparecem, se tornam inúteis, não são mais usadas e perdem seu valor na língua, né? Se transformam naquilo que os linguistas chamam de arcaísmo, se tornam arcaicas. Então nós temos que atentar muito para isso na nossa reflexão sobre o Evangelho. Né? Nós temos que estar sempre, quando estivermos refletindo sobre o Evangelho, temos que estar sempre imbuídos desse espírito de abertura para o seu sentido mais profundo, né? Para o espírito que está por detrás do Evangelho e não para uma exatidão das palavras que estão nele escritas, porque essas palavras já passaram por muitas mutações, né? Então nós precisamos, na verdade, hoje, e é isso que a doutrina espírita procura fazer, resgatar o espírito original do Evangelho, o espírito do cristianismo primitivo, né? E aí o Kardec segue dizendo: estas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e em particular dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívoco sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si mesmo, a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, aqui Jesus, aqui Kardec definitivamente descarta qualquer possibilidade de nós interpretarmos o termo odiar nessa passagem evangélica com o significado que nós damos a esse termo hoje. É óbvio que não foi esse o significado que Jesus quis dar ou deu ao termo nesse contexto. Por que é óbvio? Por tudo que nós já conseguimos estudar nos evangelhos, por tudo aquilo que nós conseguimos contemplar nos evangelhos, né? A gente vê que a essência do espírito evangélico é perdão, tolerância, misericórdia e amor, que são totalmente opostos ao ódio.
são até antídotos do ódio. Então é óbvio que o espírito evangélico não se coaduna com o sentido que nós damos hoje à palavra odiar. Por isso é que Kardec pôde dizer com tanta segurança que nós podemos afirmar que a palavra, o sentido contemporâneo da palavra odiar é totalmente contrário ao ensinamento de Jesus. E por isso devemos então buscar nesta passagem um significado diferente para aquilo que Jesus quis dizer no contexto em que ele se expressou. E esse significado, em última instância, é exatamente uma convocação de Jesus a que ampliemos a nossa visão, a que olhemos para o mundo e para a nossa vida cotidiana como oportunidades de aprendizado, como oportunidades de crescimento interior e não como finalidades em si mesmas, né? A nossa finalidade, a finalidade da nossa presença no mundo não é adquirirmos bens, não é constituirmos uma família. A finalidade de estarmos encarnados no planeta é crescermos espiritualmente, é evoluirmos espiritualmente. E nossa vida só terá sentido se tudo aquilo que criarmos, se tudo aquilo que construirmos, se tudo aquilo que conquistarmos for utilizado na direção da purificação de nossas mentes e de nossos corações.